Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no Enigma Podcast. Hoje a gente vai explorar um material bem intrigante, né? Que conecta a consciência humana, a natureza da realidade e uma terapia específica, a terapia quântica aplicada, a TQA. Isso aí. As fontes que a gente analisou misturam, conceitos da física quântica, um pouco de metafísica, práticas terapêuticas. E a nossa ideia aqui é tentar entender como essas peças todas se encaixam, né? E o que elas podem sugerir sobre o nosso potencial. Você está ouvindo o Enigma Podcast, uma jornada sonora pelos mistérios da alma, do universo e da consciência. Aqui, o véu do visível se desfaz, revelando o oculto, o simbólico e o sagrado. Prepare-se para mergulhar em temas que desafiam o racional e despertam o intuitivo. O enigma está lançado e a busca começou. Bom, vamos tentar, destrinchar isso então. O ponto de partida parece ser a consciência, certo? Essa capacidade de perceber o mundo interno, o externo, e as fontes sugerem que somos mais que corpo físico. Somos indivíduos com espírito e estaríamos conectados a tudo e todos. Pelo tal do emaranhamento quântico que eles mencionam. Isso. E que a gente estaria aqui, num planeta escola, para expandir essa consciência. Essa é a metáfora, sim. E essa conexão toda leva a um ponto-chave. A fonte da criação. A fonte da criação. Olhando pela lente da mecânica quântica, como fazem as fontes, essa fonte seria tipo uma onda consciente primordial. Às vezes chamam de vácuo quântico. O vácuo quântico. De onde tudo viria. Exatamente. Um campo de potencial puro. E nossa estrutura individual, segundo essa visão, meio que reflete isso. Teríamos mentes. Mentes? Como assim? Eles dividem em superconsciente, que lida com intuição, sonhos, essas coisas. O consciente, razão, livre-arbítrio. E o subconsciente, que seria nosso HD emocional, digamos assim. Ah, interessante. Um banco de dados. Isso. E além das mentes, teríamos corpos. Físico, emocional, mental e espiritual. O equilíbrio entre tudo isso seria a chave para evoluir. Entende? Entendi. E essa conexão com a fonte, ela leva para a ideia de cocriação, que você mencionou. Isso me pareceu central. Totalmente. As fontes falam de princípios antigos, né? Leis herméticas, mentalismo, vibração. Causa e efeito também. E aí eles juntam isso com conceitos da quântica. Tipo a dualidade onda-partícula e o papel do observador. Exatamente. A ideia de que algo pode ser onda e partícula, e que o observador, ao olhar, colapsa a onda de possibilidades numa realidade concreta. Então, peraí, isso quer dizer que o nosso estado mental, nossos sentimentos, poderiam influenciar o que se manifesta na nossa vida? É isso? Essa é a proposta central das fontes, sim. Elas até detalham o que chamam de leis da manifestação. Leis da manifestação? Como funcionaria? Olha, basicamente, um pensamento gera uma vibração, uma onda. Essa onda interage com o vácuo quântico que a gente falou. Certo. Aí, um observador, que pode ser o nosso eu superior ou a própria fonte, colapsa essa onda e aí, materializa o desejo. Parece simples, mas imagino que não seja tanto assim, né? Pois é, eles apontam bloqueios, o tal efeito Zenão. Efeito Zenão? O que é isso? Seria o problema do apego excessivo ao resultado, sabe? A ansiedade. Isso bloquearia. E também sentimentos de baixa vibração. Medo, culpa, dúvida. Aquela sensação de não merecimento. Exatamente. Então, os pilares para cocriar, segundo eles, seriam pensar, sentir e agir de forma alinhada, positiva. Soltar o resultado, sabe? E se abrir para receber. Mas e quando a vida não flui? Quando as coisas travam? As fontes falam disso também, né? Dos mecanismos de autossabotagem. Falam sim. Abordam as crenças limitantes. Aquelas que a gente pega do ambiente, às vezes. Isso, que muitas vezes nem são nossas de verdade. Mencionam também implantes. Implantes? Como assim? Definem como crenças negativas bem profundas. Tipo programas internos, reforçadas desde a infância. E falam de traumas, claro. E até questões de dinâmica familiar, de constelação sistêmica. Padrões que ficam lá no subconsciente repetindo.
Entendi. É bastante coisa que pode travar, então. E é aí que entra a TQA, a terapia quântica aplicada, como uma forma de lidar com isso. Exatamente. A TQA, como descrita lá, se baseia nessa mistura toda. Mecânica quântica, na interpretação deles, metafísica, outras terapias holísticas. E qual seria o objetivo principal? Identificar a causa raiz desses bloqueios no subconsciente. Para isso, mencionou ferramentas como a escala Hawkins, de níveis de consciência. Ah, eu já ouvi falar dessa escala. Isso. Ou testes sinestésicos, que usam a resposta muscular do corpo para checar a sintonia entre o consciente e o inconsciente. E depois de identificar o bloqueio, a emoção, sei lá, culpa, medo, o que a TQA faria? Então, segundo as fontes, ela usaria comandos verbais específicos, uma reprogramação mental mesmo, Comandos verbais. para ressignificar essas energias de baixa vibração. A ideia é substituir por sentimentos mais elevados, tipo amor, perdão, gratidão. E eles dizem que funciona rápido. O material menciona que observam respostas em cerca de 85% dos casos já na primeira sessão. É o que eles reportam. Nossa, 85%? Interessante. E mencionam também uma tal de catarse. O que seria isso? Sim, falam da catarse. Descrevem como um processo de limpeza energética que pode rolar depois da sessão. Para algumas pessoas pode durar uns 21 dias. Uma limpeza. E como ela se manifesta? Pode ser físico, sabe? Dor de cabeça, irritabilidade, às vezes uns sintomas tipo gripe, diarreia. Interpretam isso como uma reação do corpo e do inconsciente liberando as emoções antigas de baixa vibração. Parte do reequilíbrio energético para quem passa por isso. Entendi. É como se o corpo estivesse expurgando o que não serve mais. É mais ou menos essa a ideia apresentada. Bom, então resumindo um pouco nossa conversa. A gente passou pela ideia de consciência conectada, pela física quântica aplicada à realidade, pelos bloqueios que a gente pode ter e chegou nessa abordagem específica, a TQA, que busca reprogramar esses padrões. Uma viagem e tanto pela mente e pelo universo interior, né? Tudo isso baseado nessas fontes que analisamos. Sem dúvida. E o que fica muito forte para mim é essa ênfase na interação entre o pensar, o sentir e o que se manifesta na realidade. Verdade. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Partindo da premissa das fontes, se o subconsciente responde mesmo a comandos e vibrações como eles sugerem, que pequena mudança intencional no nosso foco mental ou emocional no dia a dia poderia, talvez com o tempo, começar a reescrever uma história pessoal que hoje parece limitante? Uma ótima reflexão. Que pequena mudança diária. Fica aí pra gente pensar. Com certeza. Bom, por hoje ficamos por aqui no Enigma Podcast. Se você curtiu essa exploração, espalha por aí e segue a gente nas redes sociais. Valeu, pessoal! Obrigada pela companhia e até a próxima.